A antiga religião de Babilônia, através do cabalismo, do gnosticismo, como elas removeram a Jesus Cristo como divindade que salva e o substituiu com seu próprio poder. Nós vimos as sociedades secretas do islamismo, nós vimos o que o Corão ensina, que Jesus não era o Filho de Deus, que ele nunca morreu, que seu sangue não foi derramado por nós, ele foi removido e espiritualizado. Dizem que ele nunca veio em carne. Tudo isso, nós vimos que isto é a própria doutrina central do catolicismo hoje e a teologia da Vulgata. Os templários, o Rosa Cruz, os jesuítas, a maçonaria, todos eles têm essa doutrina central. Duas doutrinas no mundo, não 100, não 200, não 300, duas doutrinas apenas no mundo, mas usando roupagem diferente, tudo controlado por um poder. Vocês acham inacreditável? Lembram-se da história de Bel? Nós falamos sobre ela aqui, o Templo de Bel, onde nós vimos uma mulher com uma mini saia. Vocês pensavam que a mini saia era algo recente? Não, a mini saia é velha. Ali está ela. E esta moça eu não sei se ela era uma moça do dia ou da noite, mas esta moça com uma taça de ouro na mão representa a adoração a Baal. E Fides, que fascinante. E Fides, que fascinante, na cidade do Vaticano, Fides. Nós vimos que isso é interessante. Tem o significado de a adoração da deusa. Os iniciados, aqueles que estavam por dentro, eram os Fides. E nós não saberíamos o que isso significa se não tivéssemos uma boa citação de Albert G. Mackay, grau 33 da maçonaria. Ele diz: a mão direita, ao longo do século, sempre foi considerada um emblema de fidelidade. E nossos antigos irmãos adoravam a Deus sob o nome de Fides. Fides, ou fidelidade, que às vezes era representada por duas mãos destras juntas, que é o que também a maçonaria faz. E às vezes por duas figuras humanas, segurando uma outra pela mão direita. Numa foi o primeiro a erigir um altar a Fides, sob o nome de a deusa dos juramentos, e honestamente foi adorada. Os juramentos feitos em seu nome eram considerados mais invioláveis do que quaisquer outros. Isso é um mistério. Nós estamos mostrando um lado. Aqui está o mistério, ensinando por um lado, mas realmente ensinando por outro lado. Morais e Dogma, página 292. Você se lembra onde nós tínhamos os símbolos secretos? Aqui nós temos o símbolo do Roi do Ki, que aparece em muitos púlpitos e altares hoje em dia. E o símbolo tem recebido conotações cristãs por parte dos Goim, para os catecúmenos, mas aqui aquele que está por dentro nos diz que representa o cajado de Osíris. Então é a representação do membro masculino que se encontra num barco. E ele também nos conta que vários outros símbolos que nós já vimos aqui são símbolos pagãos. A letra tal e esta cruz aqui e as suásticas, de um jeito ou de outro, e as estrelas de Davi. E então esta declaração interessante: as vestes do sacerdote de Horus eram cobertas com essas cruzes, e então você tem a cruz maltesa. E eu lhes mostrei que o papado tem esta cruz em sua roupa, e os bispos a usam também. Estes são sacerdotes de Horus. Aí está o mistério. Você tem que olhar por trás dos bastidores para descobrir. E o capuz que eles usam sobre a cabeça, que hoje parece que representa de fato a cabeça de peixe do deus Dagon, que significa Dagon, Deus peixe. Então a cabeça do peixe, mais tarde, a capa foi removida, a capa do peixe foi substituída por um casaco vermelho, ou um casaco púrpura, ou de outra cor, mas o capuz com a cabeça aberta do peixe em cima permaneceu. Ali está um relevo de Babilônia. No Museu de Pérgamo, você vê o peixe com a boca aberta, o capuz sobre a cabeça dos sacerdotes de Babilônia, e ali eles têm baldes de água, e também têm pequenos ramos de isopo que eles colocam e o usam para aspergir água. E é isso mesmo que o Papa faz.
Os bispos saem andando com água benta. O Papa tem um ramo de isopo e ele faz aspersão nas pessoas. Esse é um ritual babilônico. Esta é a purificação por meio de Babel. Bab, portão. El, Deus. Babel, portão dos deuses. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o portão. Jesus é o portal. Só há um caminho para o céu, e é o nosso reconhecimento da nossa pecaminosidade e a aceitação do sacrifício vicário do Filho de Deus que morreu por nós. Este é o único caminho para a salvação. Mas Babel diz, não, nós temos um outro portal para Deus. Essa é uma história fascinante. Vamos estudá-la com mais detalhes numa próxima palestra. Vocês sabem quantos Babs existem hoje no mundo? Sim, eles se chamam de Bab. Sibab, Baab, vários nomes. Há muitos Babs lá fora. É melhor nós termos cuidado com esses Babs. Mas só há um Bab que leva a Deus, e esse é Jesus. Só uma porta, só um portal. Mas ele tem outra forma de purificação. Jesus diz, eu lhes aspergirei com isopo. O papado diz, não, eu vou fazer isso. Você será salvo pelo sistema e não de outra forma. As duas ideologias colidem. Era preciso ajoelhar-se diante dos sacerdotes, beijar suas sandálias, beijar seu anel. Isso é paganismo. Aí está o sinal de Shamash que você encontra por toda parte no mundo hoje em dia. É inacreditável onde você encontra os sinais de Shamash. Os gnósticos fundados por Simão Mago, que de acordo com Eliphas Levis se tornou feiticeiro de Nero, em História da Magia, página 189. Essas são fontes muito importantes. Levis. As pessoas gostam de ter esse nome na sua etiqueta. E se você vai para Roma, este é um símbolo que você vai encontrar lá. Este é o lado de fora de um antigo templo pagão, onde todas as religiões eram honradas. E no fundo você tem este quadrado que é maçônico. Então você tem um elefante em cima. E você tem este símbolo no topo, com uma cruz no topo, e todos dizem, isso é muito bonito. A menos é claro que o quadrado seja o símbolo, ou o cubo, das antigas deidades. E que o Aleph é o alfa. O Aleph, a primeira letra, o elefante, que é o boi do Oriente. Assim, no hinduísmo, eles ainda têm o Aleph como símbolo do Deus Sol. A primeira letra em hebraico representa o boi, e sobre ele, o pedaço que falta de Osíris. E em cima de tudo isso, tal. Então você tem toda a catástrofe da adoração pagã neste símbolo aqui no catolicismo. E carmesim e púrpura são as cores. Não é fascinante que eles creem que nós temos o conhecimento do bem e do mal? Então você vai perceber que o Papa sempre se veste de branco. Ele representa o lado branco, o lado de Lúcifer. E o seu ajudante, seu coadjuvante, se você prefere, aquele que é o ditador militar de tudo isso, vai usar que cor? Preto. Portanto, o chefe da ordem dos jesuítas sempre usa preto, para que você tenha os dois lados do conhecimento do bem e do mal. E a mulher se vestiu de púrpura e escarlate, e se enfeitou com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo uma taça de ouro na mão, cheia das abominações e da imundícia de sua fornicação. Que linguagem forte! Se você pega a coroa papal, a tríplice coroa papal, que vem da Medo-Pérsia, se você pegasse apenas essa coroa e a vendesse, você pagaria toda a dívida externa dos Estados Unidos. E os sacerdotes que oficiam, eles têm as mesmas cores, e é claro que aqui eles celebram uma missa, que é o sacrifício literal de Jesus Cristo, repetidas vezes. Sentado no trono papal, diante do principal altar da Catedral de São Pedro, o Papa Paulo escuta o cardeal Swens, o famoso sermão sobre o Papa João, pregado durante a segunda sessão do concílio.
este sermão começou. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Que interessante. O que aconteceu no segundo concílio? Bem, naquele segundo concílio, todos foram convidados à irmandade das igrejas, exceto que Roma seria a mãe e as demais seriam apenas irmãs. Não é interessante? Eu acho interessante. A idolatria era adoração no velho sistema. A idolatria é a mesma adoração no presente sistema. Exatamente a mesma, mas a idolatria toma muitas formas. Idolatria não quer dizer apenas prostrar-se diante de uma estátua. A idolatria tem outros sentidos. E não é interessante percebermos que Roma controla tudo isso em sua totalidade, completa e absolutamente? Bem, nós não podemos falar de todos os sistemas de idolatria hoje, isso seria impossível, mas a idolatria não significa apenas prostrar-se a um ídolo. Você pode ter ídolos diferentes. E os esportes mundiais? Quem controla os esportes mundiais? Vocês sabiam que cada um dos principais clubes do mundo tem um símbolo maçônico? Isso é interessante. O maior time de futebol do mundo, o Manchester United, recorre diretamente ao diabo. Por que não? Parece uma boa alternativa quando você tem escadas maçônicas, símbolos maçônicos, sinais de chamas. Por que não? Esses são os principais times do mundo. E esses aqui? Nós temos animais das trevas, nós temos cavalos alados, Pégaso. Nós temos todos estes interessantes símbolos com pentagramas e escudos de Malta, e os símbolos do sol e os pentagramas, e leões e bodes de duas cabeças. Todos são símbolos. E a flor de lis. Você diz o nome e você encontra. O M da maçonaria, as âncoras maçônicas. Você tem tudo. Dedos maçônicos, caveiras e ossos. E Titã é de fato o nome grego de Satanás. Então nós temos todos esses aspectos interessantes. O G, todo mundo que é maçom sabe que ele representa a loja maçônica. E se você for até Êxodo, capítulos 32, 2 a 6, e Arão disse a eles: tomem os brincos de ouro que estão nas orelhas das esposas de seus filhos e de suas filhas. Bem, hoje os brincos são muito populares. Trazem-nos para mim. E ele fez um bezerro derretido. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é festa para Jeová. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram sacrifícios e ofereceram ofertas de paz. E as pessoas se sentaram para comer e beber e se levantaram para jogar. Agora, o que essas pessoas jogaram? O que vocês acham que elas jogaram? Bem, parte do sistema de adoração do sol era praticar esportes. Mas que tipo de esportes eles praticavam? Isso é interessante. Bem, vamos até a Unesco. Eles devem saber, porque o manifesto da Unesco, como vocês sabem, foi escrito por um membro da Caveira e Ossos. E ele está por dentro, ele é um iniciado. E ele escreve, por exemplo, o polo era conhecido pelos persas e foi restaurado ao seu significado original de jogo do sol por Akbar. Marcar um gol com a bola do sol era equivalente ao triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. Mas lembrem-se que a maçonaria chama a luz de trevas e as trevas de luz, e chama Jesus e Jeová de mal. E chama Jesus e Jeová do mal. Então o triunfo da luz sobre as trevas representava no paganismo o triunfo de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Assim, o triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. A bola é um símbolo do sol em todos os esportes, como futebol, hóquei, basquete e cricket. O beisebol se relaciona com o sol na forma de um relógio de sol. E o padrão do campo, bem como em suas regras e na forma de contar os pontos. Como todos os esportes, o beisebol também incorpora os ciclos sazonais do sol. Da mesma forma que nos concursos cerimoniais antigos, que faziam parte dos ritos de fertilidade.
Então, se você não consegue trazê-los para a igreja, traga-os para os locais esportivos. Não é interessante? E na igreja você vê os braços assim, e nos locais esportivos você também vê os braços assim. Os hinos são cantados na igreja, e os hinos de uma natureza diferente são cantados lá. É fascinante. Quem se importa desde que haja culto? A história suméria de Gilgamesh, inscrita em tabletes cuneiformes, narra como equipamento de esporte, um bastão e um anel ou uma bola, que Gilgamesh tinha esculpido de uma árvore que ele havia arrancado, caíram no submundo quando ele começou a oprimir o povo com repetidas competições atléticas. E como eventualmente foi o próprio Deus Sol que abriu um buraco no chão para recuperá-los. Então, se você tem um bastão e se você tem uma bola, se você pega o bastão e coloca a bola no buraco, esse é o símbolo. Ele tem um significado mais profundo do que nós imaginamos. É um significado e tanto, mas esqueçam disso por enquanto. É isso que os golfistas fazem, por exemplo. Vocês sabem, é fascinante. E é com frequência que as pessoas nos dizem que os esportes são bons e fazem bem para os cristãos. Eu não tenho nada contra o esporte. O esporte é uma boa recreação. O esporte é um bom exercício. Há coisas boas que podem acontecer nos esportes. Mas se o esporte se torna uma religião, isso não é um problema? Isso não é idolatria? A tocha olímpica que o corredor carrega para marcar o movimento cíclico do Sol no período das Olimpíadas, o período de 4 anos até os próximos Jogos é também relacionada com o ritmo cíclico do Sol. Primeiramente celebrados na Grécia, os Jogos eram concursos cerimoniais em honra de Zeus. Vocês já assistiram a cerimônia de abertura? A cerimônia na Grécia, eles honraram os deuses ou não? Sim, eles honraram, e nós assistimos assim mesmo. Bem, o Sol, a Lua e os outros planetas flutuam sobre os Jogos Olímpicos de Barcelona. A associação do Sol com os esportes antecede os deuses Hércules e Apolo na Grécia, como fica evidente a partir do conto épico do herói sumério Gilgamesh. Isso é algo fascinante. Como no esporte, o Sol é onipresente em praticamente todos os aspectos da vida, quer seja na arte, na arquitetura, filosofia, religião, nos festivais, no folclore, na dança ou na música. Uau! Satanás pensou em tudo. Toda manhã o deus pagão do dia nos acorda, pois os romanos, nos séculos primitivos da era cristã, chamavam cada dia de acordo com os 7 planetas, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Se nós observarmos os símbolos das Olimpíadas, nós perceberemos que eles têm o símbolo de Baal-Hadad. O símbolo de Baal-Hadad. Símbolo de Baal-Hadad, símbolo de Baal-Hadad, símbolo de Baal-Hadad. Você o encontra em toda parte. Isso é paganismo. Aqui está um jovem trazendo uma elegante camisa de hóquei para o Papa. Vamos ver o que ele vai fazer com ela. A fine hockey shirt. Uau! Agora é uma camisa abençoada. Assim, a maçonaria controla todas essas questões para Roma hoje. O mundo esportivo, o mundo religioso, isso tudo é fascinante. Eu fico imaginando quanta idolatria está oculta no mistério e quanto a Bíblia quer revelar para nós dessa história maravilhosa de Apocalipse 17. Vamos esperar até a próxima palestra para descobrir. Esta é a foto de São João no Laterano. Agora, São João no Laterano é a principal igreja de Roma. Não é São Pedro. São Pedro é onde o Papa está ativo e faz a maioria das suas coisas. Mas aqui é onde o Papa é coroado. É aqui onde ele fala ex cátedra. Mas percebam que o nome é São João.
Lembram-se que ele lhes disse sobre o segredo de São João dos Templários e como eles eram os joanitas ou joãozinitas, se você prefere. O vinho da sua fornicação, a mãe das igrejas, Mater Ecclesiae. Apocalipse 17:5 diz que ela é a mãe das prostitutas. Apocalipse 18:7 diz: eu me sento como rainha, eu não sou uma viúva e eu não lamentarei. E Isaías 47:8 diz: eu sou, está falando de Deus, e não há outro além de mim, e eu nunca serei uma viúva ou sofrerei a perda dos filhos. Então, se as igrejas se separassem dela, talvez ela os recupere uma vez mais. Eu não perderei, diz ela. Dominus Iesus. Outras igrejas não são nossas irmãs. O Vaticano insiste. Dia 5 de setembro de 2000, no jornal, uau, a Igreja de Roma preenche todas as profecias. Precisa ficar claro que a Igreja Santa, Apostólica e Única, a Igreja Católica Universal, não tem irmãs, mas é a mãe de todas as igrejas. Foi o que o cardeal Ratzinger disse. O cardeal Ratzinger é o chefe da Fundação sobre a Doutrina e Fé, que antigamente era conhecida como Inquisição. A definição de incredulidade, heresia, apostasia, não há nenhuma ofensa maior do que a heresia, e, portanto, ela deve ser eliminada com fogo e com a espada. Aqui o Catecismo Católico diz: a incredulidade é a negligência da verdade revelada, é a recusa espontânea de concordar com ela. A heresia é a negação obstinada após o batismo de alguma verdade que deve ser crida com fé divina e católica. Assim, se o Papa diz alguma coisa e você diz, eu não creio, você é um herege. Você deve ser eliminado com fogo e espada. Bem, os protestantes dizem, eu não quero aceitar isso, eu não vou crer nisso. E então, o protestantismo não é uma religião. Nunca foi uma religião. Tudo que se pode dizer sobre ele é que ele é uma forma de estupro e furto, usando máscara de religião. Havia um problema ali. O Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, entre 1543 e 1563, se reuniu em 3 sessões. Os protestantes estavam presentes durante a segunda sessão. Eu vou falar mais sobre isso em uma outra palestra. Mas é fascinante ver que o concílio reafirmou as doutrinas disputadas pelos reformistas. Cada uma dessas doutrinas. E houve uma razão específica por que eles fizeram isso. Porque a reforma perdeu no Concílio de Trento. É uma história fascinante, mas é longa demais para contar agora.